Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Da Academia de Fono. E hoje nós teremos uma live muito especial. Mês de outubro foi o mês de conscientização da mielomeningocele. Eu queria muito ter feito essa live em outubro, mas não foi possível. Mas hoje nós teremos um convidado muito especial que eu quero conversar com ele, tirar todas as informações possíveis sobre um tema que tem uma afetividade grande na minha vida, que é a mielomeningocele. Acho que ele já está aqui. É o Dr. Fábio Peralta. Sejam todos bem-vindos. Oi, Renata! Quanta gente bonita! Letícia! Sejam todos bem-vindos. Janete, uma super terapeuta ocupacional. E eu fiz várias colinhas aqui hoje para não correr o risco de esquecer nenhuma pergunta para o Dr. Fábio Peralta. Todos sabem que a mielomeningocele é uma patologia multifatorial, multiprofissional. E especificamente hoje nós vamos falar sobre medicina fetal, um pouquinho sobre cirurgia intraútero. Acho que o Dr. Fábio já entrou. Oi, Dr. Fábio, boa noite! Então vamos lá, agora é só ele fazer o pedidinho para entrar. Vicky, seja bem-vinda! E obrigada, Roberta. Nós teremos... Oi, Meire, seja bem-vinda. Hoje nós teremos um convidado muito especial que eu acompanho há bastante tempo. E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com ele, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante da mielomeningocele. Vamos ver se o doutor... ele vai entrar agora. Cadê, Dr. Fábio? Não... Dr. Fábio, o senhor tem que pedir. Eu vou mandar o convitinho. Vamos ver se tem outro jeito. Guilherme, nos socorre aí. Felipe, seja bem-vindo. Todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Fazia tempo que eu não fazia uma live e hoje eu tô retomando com uma live muito especial, com uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa que tem muita experiência com mielomeningocele, além de ser uma pessoa muito querida, né? Eu já conversei com várias pessoas que foram pacientes do Dr. Fábio Peralta. Ele está tentando solicitar, tá bom? Tô aqui esperando, a gente continua. Para ter essa conversa com o Dr. Fábio, eu espero, tenho certeza que todo mundo também vai esperar, porque a gente não pode perder essa oportunidade de conversar com o Dr. Fábio. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estiverem aqui vão se deliciar com tanta humanização. O que eu sempre escuto de todos os pacientes que são atendidos pelo Dr. Fábio é o quanto ele é cuidadoso, o quanto ele é humano. Oi, Érica, seja bem-vinda também à nossa live. Agora sim! Então, né, se esse dedinho funcionar... Olha, o Faustão fala, é verdade, fazer ao vivo é bem mais difícil. Mas daqui a pouquinho... Oi, Dr. Fábio! Boa noite! Deu certo! Eu estou aqui suando já. Eu falei, Guilherme, não socorre. Boa. Dr. Fábio, olha, muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu tenho uma admiração imensa porque eu conheço muitas pessoas, muitas famílias que foram atendidas por você, pela sua equipe. E
e eles falam com tanto carinho de você. Eu tenho uma filha com mielomeningocele, né, que hoje tem 24 anos. E eu não tive essa oportunidade da cirurgia intraútero, mas eu tenho muita admiração e faço muita motivação para que isso realmente cresça, floresça, para que as crianças que nasçam possam ter melhores oportunidades, né? Minha filha é cadeirante, mas ela se desenvolveu muito bem. E como eu estava dizendo para todo mundo, falar de mielomeningocele é uma coisa multifatorial e multiprofissional. E você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. E quando eu falei com o Guilherme que eu pedi o seu currículo, foi muito engraçado que eu falei assim, falta colocar que ele é uma pessoa extremamente humana, que os pacientes são apaixonados por ele, as famílias são muito gratas. Então, muito obrigada, viu, doutor Fábio? Eu que agradeço, Eliane, fico muito feliz, viu? É sempre bom ouvir esses elogios, né? Fico muito feliz, ajuda a gente a tocar, pelo menos imaginar que a gente está no caminho certo, né? Sim. Muito feliz também, viu? E eu tô aqui para ajudar a esclarecer o que todos vocês precisarem, tá bom? Sim. Pode O doutor contar. Fábio, outubro foi o mês, né, de conscientização sobre a mielomeningocele. Existe a Kelly, existem vários grupos hoje, né, formados. O Vitor, da Mieloblog, é uma equipe bem bacana. E eu lancei para todos eles algumas perguntas e chegaram algumas perguntas. Mas eu sempre gosto de apresentar meu convidado, embora muitas pessoas dispensam apresentar o Dr. Fábio Peralta, mas eu tenho vários colegas médicos que eu enviei o convite porque eles têm interesse, porque ainda nasce muita criança com mielo. Então eu gostaria de apresentar o currículo do Dr. Fábio. Deu nó na minha língua. Eu não sou boa em inglês, viu, Dr. Fábio? Então você me corrija, por favor, se eu falar alguma coisa errada, mas eu queria muito falar o seu currículo, porque o que eu mais gostei do seu currículo é quando você, né, que o Guilherme me mandou e colocou assim, o que eu vou falar que me deixou muito emocionada, que eu acho que quando a gente pensa assim, em equipe, em grupo, tudo dá certo, né? Sim, Então, sim. tem 2 páginas o currículo do Dr. Fábio. Pessoal, vocês vão ver que a gente está falando com um super mestre, com uma pessoa especialista demais no tema que nós vamos falar. Então, por favor, façam pergunta e se deleite com todas as informações que o Dr. Fábio vai passar. O Dr. Fábio tem graduação em medicina e residência médica em ginecologia e obstetrícia pela USP. Ele é mestre e doutor em obstetrícia pela USP. Pós-doutorado em medicina fetal no King's College Hospital, Universidade de Londres. Research Fellow no Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine no King's College Hospital, também Universidade de Londres. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo e AMB. Título de especialista em ultrassonografia geral pela AMB e CBR. Título de especialista em medicina fetal pela Febrasgo e AMB. Título internacional de especialista em medicina fetal pela Fetal Medicine Foundation European Education Committee. Tem mais, não é pouco não. Ele é responsável pela medicina fetal dos hospitais Santa Joana, Promatre, Gestar, HCOR e Cetros. Isso eu achei muito lindo, Dr. Fábio, foi essa parte que me deixou emocionada. Dr. Fábio e sua equipe já realizaram no Brasil mais de 900 cirurgias fetais, o que coloca o grupo entre as maiores experiências mundiais da área. Então eu fiquei muito emocionada, porque além de todo esse currículo que você tem uma equipe, você está formando outros médicos, você está ensinando outros médicos. Então,
Olha, que emoção de estar com você aqui. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei que todas as crianças, quando eu falo de você, que o Dr. Fábio é o melhor especialista, eu não errei. E as mães falam para mim, Eliane, realmente, ele tem uma equipe maravilhosa. Então, que Deus continue te abençoando nessa caminhada. E eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho para as pessoas, que tem muitas pessoas aqui, tem terapeuta ocupacional, tem colegas médicos alergistas. O que é a mielomeningocele, doutor Fábio? Bom, primeiro, obrigado, Eliane. Eu fico muito contente dos elogios, tá bom? E essa história toda nunca teve o objetivo de a gente fazer um currículo ou aparecer na mídia ou qualquer coisa desse tipo, tá? É simplesmente foi Acontece. acontecendo, né, na vida. E aí tem a participação de muita gente importante da formação, a pós-graduação, né? A gente sempre, o que eu acho é que cada um sempre tem que olhar para a oportunidade que tem e não deixar passar, né? E aproveitar e tirar o máximo que tem daquilo. E eu tive muita sorte na minha vida de encontrar pessoas que estão comigo há muito tempo e que têm uma linha de raciocínio muito parecida, né? E aí isso torna a vida da gente muito muito mais fácil, né? Então, hoje eu trabalho com equipes que me ajudam demais, assim. Não tem como, realmente não tem como trabalhar sozinho. Então, o Luiz, o meu sócio, que é especialista em medicina fetal, o Rafael e a Karina, que ficam comigo 100% do tempo para cirurgias, e todo o pessoal da Gestar, todo o pessoal do Cetros, do HCOR, do Promatre, né, do Santa Maria, são pessoas que estão do nosso lado, né? Então não dá para a gente trabalhar sozinho. Nós temos projetos com o Ministério da Saúde, então tem muita gente envolvida que tem vontade, entendeu? De ver a coisa acontecer, né? Para projetos filantrópicos, para atender a todo mundo de uma maneira igual, tá certo? E eu sempre falo, né? Hoje a gente já passou de 1.000 cirurgias fetais e metade delas foram feitas por pacientes carentes. Lindo. Se alguém questiona números, né? É muito fácil. Arregaça a manga e atende todo mundo igual, que você vai ver quanta gente que você vai ter para operar. E amanhã você tem 1.000 e 2.000 e todo mundo vai estar fazendo e todo mundo vai estar ajudando, né? É verdade. Então, isso é uma coisa importante, né? E logo vão ser 2.000, porque a gente está tentando sempre ajudar, né? Esse grupo todo, não sou só eu, tá? Eu comecei a coisa, mas é um grupo, né? E não tem jeito de trabalhar sozinho, né? A Isso minha, que é lindo, doutor Fábio. E foi isso que me emocionou, porque embora você tenha todo um currículo admirável, eu também enxergo dessa forma. Tudo esse brilhante currículo que você tem foi pelo seu esforço, pela sua dedicação, e você foi agregando não só currículo, mas você foi agregando conhecimento, foi agregando pessoas, e por isso que cresce, né? E isso que você está falando da generosidade, ela dobra em outras coisas, né, para você. espero que sim, né? Eu sempre falo para os meus amigos mais próximos, né? Que quando a gente tem um currículo, a gente pode ser alguma coisa. Eu sempre falo que o que importa não é o que você é, não é o currículo que você tem, mas é o que você faz, tá? Sim, Levanta amanhã, arregaça a manga e vambora, tá? ex- E eu acho que a ideia é essa. sim. Indo pro assunto, tá? A mielo, meningocele, então a, é a alteração na estrutura física, né? Na anatomia, mas que pode ser tratável e que pode gerar sequelas, e o tratamento e como você vai tratar muda
mudam essas sequelas, mas é a condição mais frequente que a gente tem em medicina fetal, né? Ou seja, das alterações estruturais que um feto e um neonato, uma criança que nasce viva e tudo direitinho, a mielomeningocele é a alteração que mais pode causar consequências no desenvolvimento dessa criança e que hoje já foi muito bem estudada. Lógico que tem um monte de coisa para descobrir ainda em tudo isso, né? Claro que tem, assim, a ciência evolui a passos largos e rápidos atualmente, né? Então tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa para melhorar, mas é um defeitozinho, né, que acontece no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é cérebro, né, é o que a gente tem dentro da calota craniana, e a medula que fica dentro da coluna. Então, o sistema nervoso central, se não fosse tão importante assim, não recebia esse nome. O sistema nervoso central é o que controla nosso organismo inteiro. Então, ele tem que ser protegido por uma carapaça de osso, né? E músculos e pele. Isso tem que ser muito bem protegido, né? Então, o sistema nervoso central, que é cérebro, encéfalo, né, e medula, eles são cobertos por osso, né? Então, aqui o encéfalo pelo crânio e a medula pela coluna vertebral, pelos ossos da coluna. E aí vem pele, osso em cima. E o que é a meningocele, o meningomelocele? Essa carapaça que protege a medula, que é a parte mais lá de baixo do sistema nervoso central, ele não forma direito por algum motivo. E a gente sabe que a causa são múltiplos fatores associados a isso, e alguns a gente pode modular, tentar melhorar para ajudar que não aconteça, né? Mas essa carapaça, né, essa cobertura da medula não se forma adequadamente. E aí a medula, né, que está conectada no cérebro, acaba ficando exposta. Sim. Antes da criança nascer, ela fica exposta ao líquido amniótico, que é a bolsa das águas. E o líquido amniótico, a gente não pode esquecer, que é a urina e fezes do bebê, né? Sim. Então, o sistema nervoso central não foi feito para ficar em contato com urina e fezes. Porque quando dá esse encontro, a medula vai sofrer com isso. Ela não foi feita para isso. Então, um dia esse defeito que recobre, né, que esse defeito na coluna, né, que deveria recobrir a medula, um dia ele vai ter que ser corrigido, né? E essa correção pode ser feita depois que a criança nasce. E hoje a gente sabe que isso pode ser feito antes da criança nascer, justamente para evitar esse contato da medula e das raízes nervosas dos nervos com um ambiente hostil, que é o líquido amniótico, é um ambiente hostil para a medula, né? Porque a pele do neném não sente com isso, mas a medula vai sentir, entendeu? O doutor Fábio, por isso é tão importante um pré-natal, né? Sim. Quando o médico faz o ultrassom, o que normalmente se encontra, doutor Fábio? Quando que é possível já fazer um diagnóstico da mielomeningocele no início da gestação? Tá. Eliane, eu sempre, nesse momento, né, eu sempre pego um gancho que eu acho que é importante, tá? No pré-natal é possível a gente suspeitar da mielo bem cedo, tá? Muito cedo. 11, 12 semanas de gestação, e é possível a gente fechar esse diagnóstico com a ultrassonografia com 16 semanas. Mas eu gosto de pegar esse momento para falar, tem um momento que é mais importante do que o pré-natal. É o pré-natal, é o antes do pré-natal. E esse momento, tá? Por que ele é importante? Porque médico nenhum no mundo, provavelmente, vai conseguir enfiar na cabeça das mulheres que elas têm que procurar um médico antes de engravidar.
Sim. Quem vai ter que colocar isso na própria cabeça é a mulher, entendeu? Ela vai ter que entender que se ela quer entrar por uma situação que pode ter mil problemas, que pode ter mil problemas evitáveis, que pode ter mil situações que podem ser preveníveis e que mudam completamente a vida da gestante e da criança, ela vai procurar saber o que ela tem que corrigir antes da gestação, antes de engravidar. E nós estamos falando, desculpa, nós estamos falando da mielomeningocele, que é uma situação que é muito bem prevenível, com medidas extremamente simples, tá? É só a mulher tomar ácido fólico pelo menos um mês antes da gestação, de preferência 3, e manter por 3 meses durante a gestação. A incidência da doença cai em mais de 90%, considerando-se uma população geral, e em pelo menos 70% em casais que já tiveram uma situação de mielomeningocele antes. Então, eu sempre digo, eu falo, olha, aquela frase de a prevenção é o melhor remédio é real para mim, a meningocele, é muito real. Só que isso precisa estar na consciência da gestante, né? Ou seja, eu vou me programar para engravidar, eu não vou sair aí engravidando de qualquer jeito, entendeu? Eu vou me programar, eu vou pedir orientação para o meu obstetra, eu vou começar a tomar o ácido fólico. Via de regra é o ácido fólico, é super simples, é um comprimidinho por dia, tem um monte de apresentação por aí. As apresentações mais simples têm um mínimo que se precisa, que é comprovado pela medicina baseada em evidências, né? Então, não é um grande movimento social mundial, é um conhecimento mundial importante. Então, a mulher deveria, e isso é uma coisa que eu tenho falado várias vezes isso é a coisa mais importante da discussão que a gente está tendo agora. Não permita que isso aconteça, tá? Sim. Muitas vezes a gente recebe a gestante aqui e fala assim, mas doutor, eu estou tomando ácido fólico há 2 anos, pode ser que tivesse sido pior se você não tivesse, entendeu? Entendi. Então, a primeira coisa é prevenção. E a prevenção, tá? Eu estou sendo muito, assim, sutil e bonzinho ao falar que dá mielo, mas, nossa, mas tem um monte de coisa que pode prevenir de problema na gestação. Então, é interessante, quem puder se programar para engravidar, dar uma passadinha ali com o seu obstetra e ginecologia de confiança, e falar assim, olha, tá para você me tirar algumas dúvidas? Eu quero engravidar o ano que vem, o que eu preciso fazer, entendeu? Tá? Com certeza, a prevenção da mielomeningocele vai estar no rol da conduta do profissional, porque isso é clássico, tá? Então, tomar o ácido fólico, né, vai reduzir a chance de uma mielo. E vamos supor que isso escape. Tá bom, a gente vai pegar na gestação, tá? E aí a gente entra na gestação propriamente dito, tá? E aí também é importante, né, a participação do paciente, né? É importante. A gente sabe que a gente vive num país onde o acesso a um programa de saúde mais bem elaborado não é fácil, né? A gente sabe, tá? Mas seria uma ingenuidade dizer, olha, todo mundo tem que cobrar, todo mundo não sei o quê. Mas isso pode ser cobrado, né? A paciente também tem que se mobilizar, porque às vezes a paciente chega tão tarde, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela chega com 20 semanas e não sabia que estava grávida, e ela está em São Paulo, ela tem acesso. Sim. Então a mulher precisa ficar um pouco esperta com essa história, de quando ela ficar grávida, primeiro saber qual é a idade gestacional que ela está, e tentar se informar um pouco, tá? Com relação aos exames que têm que ser feitos. Então, existem exames clínicos que ela vai precisar fazer, então o obstetra vai precisar olhar, examinar, pedir exames laboratoriais, infecção, um monte de coisa. E hoje o ultrassom, né, faz parte do acompanhamento da gestação, ele também está muito disseminado no país todo. E toda paciente
deveria saber que pelo menos 2 exames, pelo menos 2, né? Hoje a gente está vendo que provavelmente a adição de um terceiro seja interessante também, mas pelo menos 2 exames são absolutamente fundamentais, né? Um deles é um exame que faz com 12 semanas, né? São 3 meses, 12 semanas, que é o nome do exame é o morfológico do primeiro trimestre, o ultrassom da translucência nucal. Esse daí é assim, o Kypros Nicolaides, que é o criador de tudo isso, né? Todo mundo que é formado hoje no Brasil passa, tem contato e vive com as informações do Kypros, eu tenho que falar esse nome, que é o professor lá de Londres, né? Criou todo isso para a gente, entendeu? A maior parte dessas informações, isso tem que ser mencionado, né? Porque é um baita de um mérito isso aí, né? Hoje Sim. a gente descobre tudo com 12 semanas. Então, o exame de 12 semanas é absolutamente fundamental, porque a gente vê se o bebê está bem, está crescendo bem, e suspeita ou diagnostica a maioria das doenças que alguém poderia ajudar você, que alguém poderia tratar um problema. Sim. E a mielomeningocele é uma delas, tá, Eliane? A gente não diagnostica todas as mielomeningoceles com 12, mas a gente suspeita da maioria delas, ou pode suspeitar. E aí, de novo, tá? Eu é que vou cobrar da gestante, tá? Que tá me ouvindo agora, tá? Legal. É pedir o exame de 12 e a hora que for, tá? Pro exame de 12, lembrar o doutor. Doutor, olhou pro coração, olhou pra cabecinha, olhou Sim. pra aqueles sinaizinhos da mielo precoces. O senhor olhou para aquilo, doutor? Estamos dando a dica, tá? Fica a dica, tá? A gestante tem que pedir, porque às vezes o doutor não está preparado. E isso é comum, tá? Sim. Ah, não sei o que você está falando. Dá para você me indicar alguém que saiba, então? Porque Isso. ela tem que cobrar, entendeu? Sim. Tem que cobrar aí, tem que cobrar com 20, tá certo? Mas, doutor Porque... Fábio, o senhor sabe que quando a Isabela foi minha primeira gestação, eu tinha 23 anos, né? E eu já estava, ela foi planejada, não tomei o ácido fólico, porque também, como você acabou de dizer, na época eu não fui informada da necessidade de tomar o ácido fólico. E aí eu tive um pequeno sangramento, conversei com o meu ginecologista na época, ele falou, não, não precisa, você é jovem, às vezes pode ser um estresse. Eu falei, mas eu quero fazer, por favor, peça o ultrassom. E aí no ultrassom, eu sou fonoaudióloga, né? E aí eu via a expansãozinha, eu não via a coluna torta, mas eu via a expansão do pulmãozinho do bebê. Fono trabalha muito com respiração, né? E aí eu falei, mas eu via que quando parece que expande um pouco, no final do bumbum, parece que subia e descia um negocinho. Eu falei, gente, que negócio estranho é aquele, né? Eu falei, será que esse neném tem rabinho, né? E acho que o médico fazendo pergunta, o que eu fazia, o meu marido, eu acho que ele tava falando como que eu vou dar essa notícia, né? Aí eu falei, doutor, o que é aquele negocinho no bumbum do bebê, né? E aí ele falou, aí que temos um probleminha. Então, tudo isso que o senhor está falando, doutor Fábio, é fundamental. É super importante. Sim. Tá E é lembrando a minha história. isso, Eliane, as mulheres têm que cobrar um pouco, tá? Eu acho que tem que cobrar, tem que exigir um bom exame quando ele for feito, Sim, né? Porque não, o médico não melhora, a profissão não melhora, sabe? A gente precisa ser cobrado, sabe? sim. E hoje isso é só uma questão de formação médica, né? O médico precisa correr atrás, quem vai se propor a fazer esses exames, eles têm que fazer uma coisa bem feita. Não dá para fazer mais ou menos, né? E se eu não sei, eu indico quem sabe, né, doutor Fábio? Com certeza, tá? Com certeza. Mas aí, tá, Eliane, a gente tem hoje, tá, vários sinais com 12 semanas que nos permitem suspeitar de uma mielomeningocele, tá?
Na maioria das vezes, tá, a gente não consegue com 12 semanas ver propriamente dito a mielo, tá? Mas quando a gente está ciente desses sinais, tá, a gente pede para a paciente voltar antes do morfológico do segundo trimestre, por volta de 16 semanas. E aí a gente consegue ver. Aí a gente consegue ver. E consegue ver e consegue. E isso é interessante por quê? Porque conseguindo ver mais cedo, a gente consegue dar andamento para o tratamento intraútero, se assim for a vontade do casal. Né? O tratamento intraútero é possível, tá? Se a paciente escapou do diagnóstico da suspeita de 12 semanas, com certeza a mielo vai ser vista com 20, que é o morfológico do segundo, é o segundo exame que a mulher tem que cobrar, ela tem que ter, todo mundo tem direito e deveria cobrar, tá? Então, se escapou do primeiro, não escapa do segundo, tá? E fazendo o diagnóstico no segundo trimestre, também existe tempo hábil para uma programação, para fazer uma cirurgia antes de nascer, de novo, caso isso seja a vontade do casal, né? Porque existe hoje existem as duas opções de fazer um tratamento intraútero, né? E a opção de fazer o tratamento pós-natal, né? Cirurgia do feto, cirurgia pós-natal. Existem essas duas. O doutor Fábio, e qual seria, por exemplo, o momento ideal para essa cirurgia intraútero? Vamos falar no intraútero, né? De quantas semanas a quantas semanas? Por exemplo, se passar de tantas semanas, já não é mais possível? Como que é? Tá certo. Essa pergunta é importante, tá, Eliane? Porque, assim, a primeira coisa importante aí é que, por que, né? Por que eu devo me preocupar ou existe a possibilidade de tratar um bebê ou de corrigir a mielomeningocele antes da criança nascer? Isso não vem simplesmente da cabeça de alguém que falou, eu vou lá operar a mielo e pronto. Não é isso, não foi assim que aconteceu. Foi visto que, inicialmente, em estudos experimentais, até na cirurgia, na medicina, tem muito segue por esse caminho. As coisas começam a ser feitas em um ambiente experimental, em animais, que muitos são parecidos com a nossa anatomia, e depois isso é transicionado para o ser humano, né, em trabalhos que são muito bem elaborados. E o que foi visto é que a criança com mielo, né, que corrige essa mielo antes dela nascer, ela acaba tendo um pouco menos de sequelas neurológicas pós-natais. As duas coisas que a gente consegue avaliar um pouco melhor no desenvolvimento dessas crianças, mesmo porque essas cirurgias não são tão antigas assim, a gente acaba se apoiando em alguns critérios clínicos para comparar, né, as crianças operadas pré e pós. E os principais são a capacidade da criança andar, então, a capacidade da criança andar, e a necessidade da criança colocar o dreninho para a hidrocefalia, que é uma consequência da mielomeningocele, né? Sim. Então, o que foi visto nesses trabalhos importantes que começaram, principalmente nos Estados Unidos, era que as crianças que são operadas antes de nascer, elas têm uma chance maior de conseguir preservar a força motora no membro inferior, conseguir andar sem o uso de equipamentos, e elas também têm uma chance menor de ter que colocar a válvula para ventriculomegalia cerebral, para hidrocefalia. E isso tem, obviamente, várias explicações fisiológicas, né, fisiopatológicas. Como eu disse para você, uma delas é que a medula do bebê não foi feita para ficar em contato com xixi e cocô. E aquilo
Quanto mais tempo a criança fica intraútero em contato, a medula em contato com o líquido, a tendência é desse sistema nervoso ir degenerando com o tempo. E realmente isso acontece, tá? Então a criança operada no pós-natal, em princípio, ela está sujeita, não são todas, mas ela está mais sujeita a consequências dessa agressão intraútero, porque a coluninha dela está aberta. Então, descobriu-se, e né, o maior mérito que existe nisso é do grupo americano, de pessoas que a gente conhece, de pesquisadores que são muito renomados, de mostrar que ao corrigir essa lesão intraútero, você tira essa exposição do tecido nervoso ao líquido, né? E isso vai melhorar o prognóstico, né? Ou seja, o desenvolvimento dessa criança depois. Classicamente, tá? Essa cirurgia é feita de 20 a 26 semanas de gestação. E a gente tem com o tempo, né? Isso é o clássico, tá? A gente tem com o tempo, eu tenho pessoalmente estudado bastante nessa área junto com o meu grupo aqui, a gente tem visto que nesse período, quanto mais cedo a gente opera, melhor o resultado que a gente tem. Entendi. O que faz um certo sentido, né? Porque se você está querendo operar uma criança intraútero para não deixar ela exposta ao líquido amniótico, também faz sentido você encurtar essa exposição em 1 mês e meio ou 2, tá? E a gente tem visto isso com os meus dados, tá? Então, o período para essa cirurgia, via de regra, tá? É alguma coisa, é esse período que vai de 20 a 26 semanas de gestação, tá? Ô, doutor Fábio, tem uma pergunta, assim, que essa cirurgia intrauterina, ela pode ser feita independente também do grau da mielo? Isso é importante também, né? Como para todas as cirurgias que a gente faz, e isso não é só em medicina fetal, existem critérios que a gente tem que respeitar para fazer uma cirurgia. Ou se a gravidade da situação requer e foi demonstrado que existe um benefício da cirurgia para aquela gravidade, se não existe nenhuma contraindicação materna nem fetal para isso, né? Então, a gente sabe que a gente respeita critérios, tá? Critérios para indicação. Então, sim, tá? Existem critérios para cirurgia fetal. Ou seja, a mielomeningocele tem que ter um tamanho mínimo, tem que ter uma localização que cumpra os critérios. O bebê tem já algumas alterações no encéfalo, né? Que são decorrentes da mielo. O feto não pode ter outras alterações graves que vão comprometer mesmo a sobrevida dessa criança, ou uma doença genética grave que vai comprometer a sobrevida dessa criança. A mãe não pode ter um risco adicional de alguma doença, por exemplo, um risco grande de prematuridade, alguma doença de difícil controle, coisas que podem complicar a vida da mãe. Né? Então, a gente tem critérios, são vários os critérios, que a gente filtra para dizer, olha, você pode ir para a cirurgia. E mais ainda, tá? A gente consegue avaliar com uma precisão muito boa hoje, tá? Cada bebê de uma maneira individualizada, qual benefício ele vai ter da cirurgia. Porque às vezes a criança vem com 20 semanas e ela não tem nenhum movimento na perninha já da mielo. E isso eu não vou conseguir curar, entendeu? Nós não vamos conseguir curar. Mas ela não tem a hidrocefalia, então eu posso melhorar com a cirurgia, diminuir a chance de dreninho. Então então vamos discutir com o casal se isso é suficiente para eles passarem por uma cirurgia fetal. Outras crianças, tá, têm uma hidrocefalia um pouco mais acentuada, ou seja, um risco de ter que usar o shunt, o dreno ou a válvula, né, maior, mas a
função motora é perfeita. Então, essa Sim. criança vai ter um benefício, uma probabilidade de um benefício na função motora maior. Então, a gente não consegue, a gente consegue generalizar um pouquinho, mas a hora que a gente está ali de frente para o paciente, a coisa é individualizada. Tem que olhar o caso e falar, olha, aqui vai haver um grande benefício aqui, um grande benefício ali. Ou pouco benefício ali, muito do outro lado. Ou muito de um lado e pouco do outro. A gente tem que orientar e aí a gente vai discutir. E expondo, né, obviamente, os riscos cirúrgicos, o casal, então, vai decidir se eles acham vantajoso isso, tá? Acaba que a maioria dos pais, né, a maioria das crianças se enquadra num grupo que vai ter algum benefício você fazer a correção cirúrgica, né? Ou reduzir a chance do dreno, ou aumentar a chance de andar, ou as duas coisas, né? A maioria dos casais acabam entrando nessa faixa e acabam optando, né, por ajudar o bebê. Então, e aí a gente vai lá e faz, né, a cirurgia. E esse é o período de Entendi. 19, 20 a 26 semanas. Tem uma pergunta, doutor Fábio, que é assim: casos de gêmeos, é possível fazer a cirurgia intraútero se um bebê apenas tem a mielo, a malformação? Tá, isso é uma pergunta interessante, tá, Eliane? É importante, né, que as minhas respostas agora, né, hoje, tá, que fique muito claro isso, elas respeitam critérios que são sugeridos no mundo todo, tá? Sim. E sempre baseado em evidências científicas. Algumas coisas novas que nós estamos criando em pesquisa, isso eu falo, tá? Falo, olha, isso está pesquisa em andamento, o paciente sabe, pronto, mas o que a gente está discutindo aqui, se for pesquisa eu vou falar, mas a maioria das coisas são coisas que já são muito bem entendidas pela comunidade científica, pela comunidade médica que trabalha nessa área. Então, uma verdade, né, de sugestão com base em ciência hoje pode mudar amanhã, entendeu? Sim. Então, eu não sei se O amanhã. Covid está mostrando isso, né, doutor Fábio? Sim, 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 com certeza. Então isso pode mudar. Então eu não tô, o que eu estou falando aqui não são verdades absolutas, mas a gente sempre tem muita cautela para não falar besteira sem considerar a ciência, né? Sim. Então hoje, tá, a gemelaridade em que um dos bebês é um bebê normal e o outro é um bebê que tem mielo, sejam esses bebês ligados à mesma placenta ou em placentas separadas, é uma contraindicação, tá, para cirurgia Útero. fetal, tá, porque você vai colocar em risco, tá, um bebê que está super bem. E o que pode acontecer é você gerar uma prematuridade muito extrema, e aí você vai ter dois problemas na mão, tá? Você vai ter um bebê com mielo que você operou prematuro e mais um prematuro que não tinha nada a ver com a história. Sim. Então, acaba piorando a situação, tá? E eu tenho uma experiência nisso, tá? Que é uma experiência que eu gosto de contar, porque para as pessoas não acharem que a gente nunca viu isso, nunca mexeu com isso, tá? Eu recebi uma paciente do Nordeste, que veio do Nordeste, que aconteceu o seguinte, ela tinha uma gestação gemelar, e um bebê tinha mielo e outro bebê era normal. Aí no segmento, esse bebê que era normal morreu sozinho dentro do útero. E ela tinha mielo. Aí eu não tenho mais um bebê, um outro bebê para me preocupar, porque ele foi a óbito espontâneo. E ela me pediu para operar a mielo. E eu fui fazer isso, tá? E tudo bem, nós conseguimos fazer, mas eu vou te dizer, tá na mão de pessoas experientes. Quase que eu não consigo operar. Porque aquele outro bebê que você não pode tirar dali, ele fica em cima, ele sobe, ele entra no meio, a membrana, a cavidade. É horrível, tá? É difícil, é quase impossível do ponto de vista técnico, Sim. certo? Então, existe um motivo Sim. pelo qual a gente tem que, às vezes, pisar no freio, tá? E falar, não, aqui eu tenho que contraindicar, tá Sim. certo?
E a indicação não é a melhor coisa, mas a contraindicação é o que a gente precisa. A gemelaridade, por enquanto, tá? As coisas, o mundo vai mudar, as técnicas vão melhorar. Sim, É possível que a gente consiga fazer isso de outras maneiras, é possível, eu não sei ainda. sim. Mas quanto em gêmeos, tá? Nessa situação que você falou, é meio que uma unanimidade que a gente não deveria mexer, que a gente O deveria... doutor Fábio, por exemplo, a mãe que tem o bebê com mielo e que é favorável a essa cirurgia intraútero, ela pode ter uma segunda gestação? Tá, você diz a paciente que foi para a cirurgia fetal ou... Não, ela foi para a cirurgia fetal, o bebê nasceu, foi tudo bem. Aí vamos imaginar que depois de 3 anos, assim, ela quer de repente ter um outro filho. Lógico, tem a questão da genética, tem todo o acompanhamento, mas por conta da cirurgia, eu tô dizendo, existe alguma contraindicação ou não? Ela pode? Tá. Aí duas são as coisas que a gente precisa discutir aí, que são importantes, tá? Eu comentei no comecinho que a mielo é uma condição que acontece uma vez a cada 1000 gestações. Isso. Isso de uma maneira geral, tá? O fato de uma mulher ter tido um bebê com mielo aumenta em 10 vezes esse risco para a próxima gravidez. Então, se a gente pegar todas as mulheres que tiveram bebês com mielomeningocele, quando elas vão engravidar de novo, o risco dela ter um bebê de novo com mielomeningocele é uma chance em 100, é um risco em 100, não é mais um risco em 1000, ele aumenta 10 Sim. vezes. Mas se ela tomar o ácido fólico, esse risco cai em 70%, ou seja, ela vai ter um risco de ter um bebê com mielo de 1 para 700, o que melhora muito. Então, a primeira coisa, tá, tive um bebê com mielomeningocele, então tá, preciso prestar atenção na próxima gravidez para não ter, para tentar evitar isso. Sim. Ótimo. A outra questão é, eu fui operada, tá, intraútero, tá certo? Eu posso engravidar de novo, lembrando dessa cirurgia fetal? Não existem grandes números na literatura, tá? Falando de problemas para estas mulheres que tiveram a cirurgia fetal quando elas engravidaram de novo. Então, ela foi lá, fez uma cirurgia fetal, tenha sido essa uma cirurgia aberta, né, com corte no útero ou com furinhos, tá? E aí, de repente, ela engravida de novo, tá? Que risco essa mulher tem de romper esse útero, tá? Ou de sangrar, tal. Parece que não é muito diferente do risco de uma mulher que fez uma cesariana, entendeu? Ah, E uhum. hoje todo mundo tem cesariana, né? Sim. Faz todo o sentido do mundo, tá? Que quanto menor o furo que a gente fizer, ou o acesso que a gente fizer no útero, menor deve ser esse risco, mas, ou seja, eu posso operar uma mielo com uma incisão desse tamanho no útero, mas Sim. eu posso fazer isso com uma incisão desse tamanho, e eu também posso fazer com um furinho desse tamanho. Sim. Provavelmente, tá, daqui a 20 anos, quando a gente for comparar, porque vai precisar de um número muito grande, o furinho vai complicar menos do que a incisão assim, que vai complicar menos do que a incisão assim. Com Provavelmente. certeza. Sim. Mas hoje, tá, ninguém conseguiu demonstrar essa diferença ainda. Nem tão pouco, como eu disse para você, das cirurgias que são feitas com uma incisão maior no útero, tá? Aquelas, as mais, não quero ser pejorativo, mas que seria teoricamente mais agressivo para o útero, isso não é uma crítica, tá? É uma das técnicas que existem que a gente pode usar. Sim. Mas os trabalhos que tem publicados na literatura não mostram que quando essa mulher engravida de novo, que ela tem um risco de sangrar ou ter ruptura uterina diferente de uma mulher que fez uma cesariana e engravidou de novo. Tá? Sim. Entendi. Entendi. Nossa. Não é uma contraindicação, tá? Tá. Seja qual for a maneira como você operou a mielomeningocele, você engravidar de novo, de jeito Sim. nenhum. Não é uma contraindicação. Doutor Fábio, eu tô aqui ouvindo o mestre, né, dos mestres, vendo os comentários apaixonantes.
E fiquei emocionada com esse comentário do Felipe. Ele colocou assim: estou nesse exato momento vendo meu filho engatinhar e assistindo o médico que proporcionou isso. Então, parabéns, que lindo! Boa. A Gisele colocou assim: meu coração tá cheio de esperança. E é isso, Gisele. A intenção desta live é exatamente essa: encher o coração de todas as pessoas que estão aqui ouvindo o Dr. Fábio e dizer que é possível, que é uma coisa. Você falou lá no comecinho, Dr. Fábio, da questão da válvula, né? Minha filha tem 24 anos, então eu não tive essa oportunidade toda, mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma mãe que fala: eu operei com o Dr. Fábio, ele não usa válvula. Eu falo, graças a Deus, minha filha já teve 3 intercorrências muito sérias por conta da válvula. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz, Dr. Fábio, de estar aqui tendo esse presente, de ouvir essa mensagem da Gisele. Meu coração tá cheio de esperança. Que lindo, é bom demais, né? Que bom, eu fico muito feliz. Doutor Sim. Fábio foi um anjo na vida do meu filho, falou a Tânia. Quando eu falei que eu ia fazer live com você, ficou as mães todas com uma alegria toda. Doutor Fábio, nós temos agora 7 minutinhos para terminar a live. Sim. E eu queria dizer que é um presente ter você, uma pessoa tão capacitada no Brasil, com a gente, né? Porque a gente sabe que lá fora tem bastante coisa avançada, você mesmo tem um currículo brilhante, né? Mas que bom que você conseguiu trazer isso para nós brasileiros e trazer isso para essas crianças que vão poder ficar sem válvula, que vão poder engatinhar, como o Felipe falou, todas essas intercorrências cirúrgicas, né? A Isabela está dizendo aqui, médico sensacional. Então, eu vou falar uma frase que eu li aí em cima, da Kelly Damiello. Ela colocou: fazer um trabalho com amor, esse é o segredo do Dr. Fábio e de todas as pessoas que fazem um trabalho com amor. Então, nossa, parabéns, Dr. Fábio. Eu não sei se você sabe, eu trouxe aqui, Dr. Fábio, para você ver o livro que nós fizemos. Sim, sim. A história desse livro também é muito bonita. Eu tive a Isabela, e aí tem um médico aqui em Campinas, que é o Dr. Kleber Cursino. A Kelly, foi você, Kelly, que falou. E ele me chamou depois de uns 7 anos e falou: Eliane, você tem um super jeito de falar com as mães, vamos conversar, fazer roda de conversa tal. E eu topei de uma forma voluntária, e esse trabalho cresceu, eu fico falando cada vez mais, porque eu, como mãe, doutor Fábio, vou dizer que a gente tem literatura, tem doutor Fábio para nos abraçar e dizer: calma, vai ficar tudo bem. Mas a gente quer saber como é uma criança, como é que é cuidar dessa criança, né? E esse projeto cresceu e eu acabei conhecendo a Valéria, que é uma das mães. Na verdade, a idealizadora do livro foi ela. E ela, depois de uns 3 anos que a gente vinha conversando, os filhos nasceram, tal. E aí ela falou: Eliane, vamos fazer um livro, tal. E a ideia do livro era isso, era a gente divulgar a mielomeningocele. Teve uma pessoa aqui, eu não me recordo agora quem foi, e ela até colocou: o meu médico não sabia e nunca tinha ouvido falar sobre mielomeningocele. Então, Sim. a intenção desse livro, na verdade, é isso. É a gente divulgar. O livro não é vendido, ele é doado e ele pode ser baixado pela internet. E a parte Isso. melhor é os depoimentos no final do livro de 12 famílias. De como foi receber a notícia, o que você sentiu, como é que foi a conduta do médico, porque é muito importante. Quando eu falei da respiração do meu bebê, da minha filha, quando estava grávida, no final até falei para o médico que me deu a notícia. Ele falou: é muito difícil dar essa notícia. Eu falei: eu sei, é difícil ouvir e é difícil dar a notícia, né? Então, assim, eu tenho certeza que as mães que estão nas suas mãos são privilegiadas. E que bom que você está formando outras pessoas como você. Eu que agradeço. A gente tem que tentar divulgar um pouco isso, né, Eliane? E essas reuniões, né, que
você está fazendo, essas atividades de divulgação, isso é muito fundamental, né? Porque a gente percebe que a gente podia evitar muita coisa, né? Sanando a questão da desinformação, né? Sim, Não sim. ter acesso, né? Então, eu acho importante essas reuniões que a gente tem feito de lives, né? Eu fiz algumas com foco, a maioria delas na cirurgia e no diagnóstico, né, de alterações do bebê. E eu acho que elas são muito importantes porque não são aulas formais, né? Não quer dizer, Isso. não estão direcionadas a médicos especificamente ou a pesquisadores, mas elas são voltadas a um público que está passando pelo problema, ou que passou, ou que pode passar, né? E isso pode ser evitado, né? Então, eu acho que isso tem um papel muito importante, né? No nosso trabalho, que é primeiro evitar, né? Depois saber que é possível fazer um diagnóstico cedo, depois saber que é possível tratar, que não precisa desesperar em princípio, tá? Sim, E vários centros, tá, estão sendo treinados no país. sim, Eu tenho participado disso com amigos, né, que estão em processo de treinamento, que sim. vão se dedicar a isso. E mais ainda, né, pessoas que vão se dedicar a isso, como o meu grupo tem feito, de uma maneira abrangente para tentar alcançar todas as classes sociais, porque, É. né, pelo Sim, menos do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que tentar acudir todo mundo, né, ô sem doutor nenhuma... Fábio, o senhor sabe que isso aproxima as pessoas, isso que você falou, né, de norte a sul. A gente tem a Kelly aqui do Superando o Mielo, ela faz um trabalho lindo. Eu conheço o Vitor Hugo, que também faz um trabalho lindo. E eu acho que é uma causa, como você fala, informação é prevenção. E eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ter tido essa live com você e saber que tem pessoas do norte, do centro-oeste, do sul ouvindo o Dr. Fábio e buscando, né? Falando, olha, tem um doutor lá em São Paulo que é muito bom, acho que eu vou lá com ele. Ou que outros médicos venham estudar com você, para que isso tudo seja minimizado, né, doutor Fábio? Porque a gente está falando de várias vidas, né? Da vida do bebê, do pai, da mãe. Sim, com certeza. Estamos trabalhando para isso, né, Eliane? E parabéns, doutor Fábio. Olha, a gente tem 1 minuto e meio, mas acho melhor a gente encerrar, porque o Instagram, se você passa um segundo, ele derruba e não deixa você salvar a live. E eu preciso muito salvar essa live. É tranquilo. Eu agradeço a você, tá? Que precisar, você me fala para isso, para ajudar nessa divulgação. Se precisar de outras reuniões, eu tô aí. Você já tem contato e já tem como contribuir para ajudar isso. E nós temos um grupo grande que está trabalhando nisso, Tá tá? bom. Doutor Fábio, muito obrigada. Que Deus abençoe. E a todos, boa noite. Boa Vou noite. deixar salva a live. Muito obrigada, doutor Fábio. Boa noite, boa noite.